Então, dando continuidade no procedimento de moldagem, nós vamos falar para vocês, né, de uma técnica em que nós promovemos o afastamento gengival apenas mecânico, tá? E nós vamos moldar o nosso dente preparado, mas necessitamos da confecção de uma moldeira individual. Nós não vamos usar moldeira de estoque, igual o professor Luciano mostrou para vocês. Moldagem com material duplo, tipo silicona de condensação de adição, tem um material pesado, tem um fluido. Você molda com um material pesado e faz, com uma moldeira de estoque, faz uma moldeira individual da boca do seu paciente. E depois o material fluido é que vem copiar os detalhes. Tá? Agora, nosso procedimento é um pouquinho diferente. Tá? Então, mas de qualquer forma, nós precisamos fazer condicionamento de tecido para afastar o tecido gengival, executarmos a moldagem. Nós vamos observar também modelo para trabalho com troquel removível. Tá? Então, nosso objetivo aqui hoje é conhecer os aspectos de normalidade dos tecidos gengivais, recordando o que o professor falou, relacionado aos dentes preparados, conhecer e executar as técnicas de condicionamento, que é o afastamento gengival, conhecer, indicar e aplicar os materiais dentários, como fio afastadores, hemostático, os produtos hemostáticos e materiais de moldagem de precisão. Conhecer e executar as técnicas de moldagem para trabalho, conhecer e executar a técnica de vazamento de gesso para obtenção de modelo para trabalho com troquel removível, conhecer e executar a técnica de vazamento de gesso para obtenção de troquel isolado. Então, nós vamos precisar saber de todos, sair daqui hoje, né, tendo esse conhecimento, né, de todos esses procedimentos, que é moldagem e obtenção de modelo para trabalho com troquel removível. Então, eu tenho que moldar, ter um molde para trabalho, que é da estrutura vizinha e da área dos dentes preparados, depois vazar gesso com troquel removível, construindo um modelo para trabalho. Esse modelo para trabalho depois é articulado no articulador semi-ajustável e é encaminhado para o técnico laboratorial para a confecção do procedimento laboratorial, quer seja encerramento e confecção de infraestrutura, ou quer seja ele já para a confecção de aplicação de cerâmica e confecção da prótese definitiva, se for em porcelana pura. Né? Essas são as referências bibliográficas nossas, né, de referência, são as mesmas. E aqui o professor Luciano já falou para vocês, né, que para que se faça então uma moldagem, é necessário promover um afastamento gengival, da gengiva marginal livre para expor a linha de terno. Então, ele é um procedimento clínico que visa promover o afastamento, né, das áreas cervicais do preparo, quando a margem do nosso preparo está a nível cervical, a nível de contato direto com a gengiva marginal. Né? Então, nós podemos então realizar a moldagem, e realizou a moldagem, você sabe o efeito desse afastamento gengival, né? Essa gengiva volta às suas condições de origem, às suas condições normais, né? Que é posição primitiva de primitiva de posição e rigidez, quer dizer, da sua origem, quando ela estava lá realmente certinha e que te dava suporte e condições para você ir para esse passo, né, que é afastamento da gengiva marginal,
expondo a linha de término para a execução, então, dos procedimentos de moldagem, tá? Que pode ser a técnica que o professor falou para vocês de material duplo, as siliconas, né? Ou então o que nós vamos falar agora, né? Ele mostrou isso aqui também. Então, toda vez para moldar, só relembrando, tecido de sustentação desse órgão dental preparado tem que estar sadio. E se tem requisito para que essa margem do preparo tenha requisito estético, então ela precisa estar a meia profundidade desse suco gengival. Se você preparou o dente, confeccionou a prótese temporária, mandou o paciente embora, na outra sessão ele voltou, você tirou, a gengiva está assim, perfeita, mas a margem está exposta, então eu tenho que voltar lá, repreparar o meu dente, estendendo a margem à minha profundidade do sulco, reembasar a minha prótese temporária do limite da linha de término, e a partir daí o paciente vai embora, na outra sessão ele vem, removi a prótese temporária, vi que está tudo certinho, dentro dos requisitos necessários. Então me informou que eu posso agora partir do próximo passo, que é o afastamento gengival e a execução da moldagem das estruturas que eu preciso reproduzir. Ok? Afastamento gengival. O afastamento gengival que nós vamos utilizar aqui é o afastamento gengival, né, pelo método empregado, que é simplesmente mecânico. Aqui nós não vamos utilizar fio afastador, tá? Aqui nós não usamos fio afastador. Nós vamos confeccionar uma moldeira individual. Essa moldeira individual pode ser confeccionada em resina da cor rosa ou incolor, e depois com a resina vermelha nós vamos promover na boca, sobre o dente preparado, com essa resina vermelha, o afastamento gengival e a cópia que está ali por dentro, ó, do limite da linha de término do meu preparo, em uma resina de boa qualidade, que é a resina, essa resina vermelha. Pode ser um Duralay, um Dacrylay, um Acrylay, porque se você conseguir dessas resinas de boa qualidade, né, na casa dentária, tá? Então, simplesmente o afastamento gengival que nós vamos promover, ele é mecânico. E ele é mecânico através de quê? Através dessa resina de boa qualidade, que nós vamos promover o afastamento, e essa resina vai preencher toda a profundidade do sulco gengival, e internamente ela vai mostrar a linha de término do meu preparo. E esse limite aqui, ó, em azul, é o limite da profundidade do sulco. O nosso preparo está a meia profundidade do sulco. Então a resina já copia ele ali dentro, bem definido, para que eu possa depois acrescentar o material de moldagem e executar a minha moldagem. Só que nós não vamos moldar a boca inteira com um material elástico, com um material borrachoide. Nós vamos usar material em quantidade suficiente apenas para carregar essa moldeira, levar na boca e fazer a moldagem. E o restante da boca, nós não precisamos infracionar. Se eu quiser, você pode usar uma silicona de adição ou de condensação para moldar a boca inteira. Só que você vai infracionar o seu trabalho. Então nós vamos executar a moldagem da boca inteira com um alginato, um hidrocoloide reversível de boa qualidade, para não infracionar o meu trabalho. Porque o meu dente preparado, ele vai ser moldado com material de boa qualidade. Então é necessário construir uma moldeira individual, e essa moldeira individual, com uma resina de boa qualidade, promover o afastamento, fazer um reembasamento clínico lá sobre o dente preparado, promovendo, né, o afastamento gengival
e essa resina vermelha copia a linha de término do meu preparo. Se eu faço isso também, e essa resina não afastou a gengiva marginal, copiou a profundidade do suco, e internamente tem a cópia da linha de término do meu preparo, também não vou moldar nada, posso fazer 50 vezes que não vai ter o resultado esperado. Tá? Então é isso que nós vamos promover, simplesmente através de um afastamento mecânico. Então aqui nós não usamos substância química e nem fio afastamento. Tá? Material de moldagem. Quais são as propriedades desejáveis dos materiais de moldagem? Ser atófagos, evitando reações à mucosa durante a moldagem. Após a polimerização, a sua presa final, deve ter uma cor que facilite a identificação dos detalhes no molde com exatidão, para que eu possa observar e avaliar se aquilo que eu queria reproduzir das estruturas que eu estou moldando, se elas estão exatamente igual está na boca. Tá? Tempo de trabalho satisfatório e uma consistência adequada para reproduzir todos os detalhes desejáveis. O que mais? Não se deformar ao ser removido da boca. Mas é assim, ó, não se deformar ao ser removido da boca. Mas como nós vamos moldar e pode moldar áreas retentivas, o material tem que apresentar uma qualidade de sofrer deflexão e uma deformação para sair da boca, mas ele voltar à sua condição primitiva de origem lá da moldagem, para que a reprodução do meu trabalho seja o mais fiel possível. Nenhum material de moldagem vai devolver a qualidade 100%, mas tem que chegar bem próximo dos 99,999%. Tá? Mas para isso eu tenho que usar as qualidades do material fornecido pelo fabricante e eu tenho que criar habilidade para fazer, porque senão também não vai dar o resultado esperado. Tá? Apresentar estabilidade dimensional diante de variação de umidade e temperatura. Tá? Ser compatível com os materiais para a construção de modelos, como gesso, como revestimento, resinas epóxicas, metalização de troquel. Não distorcer durante o vazamento do molde, quer dizer, moldei, se eu pôr gesso aqui, construir um modelo, o peso do modelo promove distorção do material, o meu molde também não tem significância nenhuma. Né? Ser passível de desinfecção antes do vazamento, sem que suas propriedades sejam alteradas. Né? Então, nós vamos moldar com dois tipos de material, um de qualidade para moldar um dente preparado e alginado para moldar. Então, vocês já têm que saber o que vocês vão fazer a descontaminação do molde. Para descontaminar molde e alginado, o que você usa? Clorexidina a 2%. Mas eu posso jogar clorexidina no meu molde e deixar empoçado? Não. Por quê? Por quê? Porque o hidrocoloide irreversível tem o problema da cinese, que o professor Luciano já mencionou aqui antes, e tem o problema também da embebição. Se deixar empoçado líquido, ele vai sofrer embebição e vai deformar. Né? Mas se deixar ele sobre uma bancada, no meio ambiente, com a variação de temperatura, né? Ele também vai sofrer ressecamento, cinese, perder fluido e vai sofrer deformação. Então o que eu tenho que fazer? Pegar a clorexidina, esborrifar no molde, virar e tirar todo o empoçamento e deixar ele só impregnado na superfície. Pegar uma toalhinha daquela de papel, molhar ela, vir envolver o molde e isolar ele do meio ambiente. Aí eu posso deixar os 10 minutos necessários sobre a bancada, que é o tempo necessário para a descontaminação. Eu não vou pegar uma bucha de papel molhado e enfiar no meu molde.
Apliquei o agente descontaminante, tirei o excesso, peguei uma toalhinha de papel, molhei ela está molhada, aberta, eu envolvo o meu molde e isolo ele do meio ambiente. É o tempo necessário de 10 minutos para você, então, vazar disso. Tá? Material de moldagem que nós vamos trabalhar é o polissulfeto, conhecer eles aqui, é o polissulfeto e o poliéter. São esses dois materiais que nós vamos trabalhar normalmente para fazer moldagem com moldeira individual. Tá? Moldeira individual. O poliéter, nós temos uma marca comercial que é poliéter, aliás, polissulfeto. Nós temos uma marca comercial que é o Permelastic e nós temos outras marcas. Nós temos o Polyflex, que também é um polissulfeto, que você vai encontrar no comércio. Ele vem na forma de duas bisnagas, né? E se a gente observar, quando a gente tira a tampa, o orifício é dosificador. Se eu colocar dispersado pelo que o orifício permite você dispersar comprimentos iguais, você tem a proporção da relação, né, da pasta base com a pasta catalisadora. Ok? Ele é fornecido pelo fabricante em 3 consistências: alta, média e baixa viscosidade. Tá? Alta, média e baixa viscosidade. Nós temos um que ele é denso, igual a silicona pesada que ele mostrou lá para vocês. Para você manipular ele é mais difícil. Você manipula na mão, manipula com uma espátula 36. Tá? O de média viscosidade, então ele já é mais fluido um pouco, quer dizer, a dificuldade de manipular já não existe. E o de baixa viscosidade, ele é bem fluido, ele é igual aquele corretor lá que moldou de qualidade, por exemplo, da silicona fluida, que injetou na seringa e jogou lá no dente, da mesma forma. Tá? E aqui eu tenho que lembrar, ó, tempo de mistura, 75 segundos. Você não vai gastar mais, dosificou o material para você manipular ele, você não deve gastar mais do que 75 segundos até 1 minuto. Não mais do que isso. Por quê? Porque a aplicação desse material na moldeira ou na seringa para levá-la no dente, você tem 1 minuto. 1 minuto mais 1 minuto deu quanto? Se você gastar 75, você vai ter 1 minuto e 75 segundos. Se você gastar muito tempo para manipular, você já tem 2 minutos. Tá? Você já tem 2 minutos. Então, esse é o tempo para carregar. Aí eu vou levar na boca. Aí eu levo na boca, posiciono. E eu tenho, desde o início da mistura, todos eles, desde o início da mistura, para misturar, carregar a moldeira, carregar a seringa e levar na boca, eu tenho, desde o início da mistura até levar na boca, comprimir, estar em posição, eu tenho 2 minutos e meio. 2 minutos e meio a 3 minutos. Tá? Passou de 2,5 a 3 minutos, passou de 3 minutos, o que vai acontecer? Vai acontecer que o material já está estruturando e eu não vou conseguir que ele escoa e copie com detalhe o meu dente ou a minha estrutura que eu quero reproduzir. Tá? Aí depois que eu carreguei, levei na boca em posição, eu seguro ele em posição com a moldeira, vou segurar a moldeira, não posso soltar, e do início da mistura até o material tomar a sua presa final, vai demorar um tempo de 6 a 10 minutos para todos eles.
Então ninguém vai tirar antes de 6 minutos, porque ele não sofreu a sua estruturação final, e se eu puxar ele vai deformar, porque ele ainda está endurecendo, ele ainda está tomando a sua reação de presa aí. Tá? Então eu tenho que lembrar disso, quando eu vou usar um polissulfeto. Nós usamos ele muito quando a gente não tinha no comércio poliéter. Então a gente usava muito polissulfeto. Quando eu formei, por exemplo, nem polissulfeto não tinha. Depois apareceu o polissulfeto. A única coisa dele, e eu vou mostrar a moldagem com ele para vocês verem, mas a única coisa desse material é que na sua composição química tem enxofre. Enxofre tem um odor agradável, não desagradável. E o paciente às vezes reclamava: nossa, doutor, que material ruim, que material esquisito para colocar na minha boca, né? Mas ele é um bom material de moldagem. A única coisa que ele oferece é esse odor desagradável, porque ele tem na sua composição, além dos outros componentes químicos, o enxofre. Ok? E nós temos o poliéter. Outra coisa, aqui você vai observar que do polissulfeto, a bisnaga da base do catalisador tem o mesmo tamanho, e o orifício é o mesmo. Então, quando eu dosifico, são proporções iguais, em volume também. Você dispersou comprimentos iguais, vai ter o mesmo volume do catalisador e o mesmo volume da pasta base. Tá? Agora, quando nós vamos para poliéter, nós temos no comércio essa marca, e essa que nós vamos usar é a que vocês vão usar aqui na clínica da faculdade, quando vocês for fazer esse tipo de moldagem. Então veja, nós temos a pasta base e nós temos a pasta catalisadora. Então a quantidade de material proporcionada agora não é a mesma, mas é a mesma coisa. O orifício da bisnaga é dosificador. Colocando comprimentos iguais, você já vai dispersar a proporção correta do material base e do material catalisador. Não vai ser o mesmo tanto, porque esse aqui vai ser volumoso, o orifício dosificador, esse aqui bem mais fininho. Tá? Até a proporção, né, de quantidade de catalisador para a base, o volume de cada bisnaga, já dá para observar isso. Então não vai ser a mesma, vai ser o mesmo comprimento, mas a quantidade não vai ser a mesma de um e do outro. Desse aqui vai ser muito menor do que desse, quando eu dispersar sobre, né, o material, a placa de manipulação. E a mesma coisa, olha aqui, ó. Ele tem um tempo de mistura, ele tem um tempo de trabalho, ele tem um tempo de presa e um tempo de remoção da boca. Então nós temos ele em 3 viscosidades: alta viscosidade, média viscosidade e baixa viscosidade, né? Esse aqui ele é denso, ele é mais difícil de manipular. Esse aqui, tranquilo para manipular, e esse aqui é igual aquele fluido da silicona que molda a qualidade. Tá? Então veja, tempo de mistura do de alta 30 segundos, tempo de trabalho 2 minutos e meio, tempo de presa 5 minutos e meio. Então veja, do tempo de mistura para o tempo de presa, o tempo de presa é 5 minutos e meio. O tempo de trabalho é 2,5. Se eu gastei 30 segundos para manipular, eu ainda sobrou 2 minutos para que eu carregue a minha moldeira, para que eu carregue a seringa, para que eu vou lá na boca, injeto o material sobre o dente preparado, insira a minha moldeira, comprima até o curso final e seguro. Depois que eu fiz tudo isso, eu tenho que esperar mais 3 minutos para fazer a remoção do meu molde. Tá? Para fazer
resolver a remoção do meu molde da boca. Se for média de média viscosidade, ó, eu vou gastar 45 segundos para manipular, sem problema, mas o tempo de trabalho é 2,5, o tempo de trabalho, ó, é 2,5, o tempo de presa final é 6 minutos, demora um pouquinho mais, por isso que eu demorei, posso gastar mais um pouquinho para manipular, tá vendo? E o tempo de ficar na boca. Então, se eu gastei 45 segundos aqui, gastei mais aqui, né? Menos agora, 1,75 para carregar a moldeira e levar na boca. Levei na boca. Em 6 minutos eu estou presa. Aqui eu gastei 3 minutos, sobrou 3 para eu segurar a moldeira em posição. Passou de 2 minutos e meio, ele também já começa a estruturar e já não tem o escoamento para copiar a qualidade. Até 2 minutos e meio eu posso levar, comprimir, que ele escoa e copia com fidelidade. Depois disso, já tem que estar a moldeira em posição e esperar a presa final por mais 3 minutos. Tá? O de baixa viscosidade, ó, 30 segundos, aqui posso ir até 3 minutos, o tempo de trabalho aumenta um pouquinho, ó, né? 6 minutos, 3 minutos, da mesma forma. É só seguir esses requisitos oferecidos pelo fabricante, na bula do material, né, para você trabalhar. E para fazer aquela moldagem com aquela moldeira individual, nós não vamos usar nem esse e nós não vamos usar nem esse. Nós vamos usar o de média viscosidade. Tá? De média viscosidade. Se eu for fazer uma moldagem e quiser utilizar, presta atenção, se eu vou fazer uma moldagem e quiser utilizar aquela técnica que o professor falou, moldagem da dupla mistura, só que aí a moldeira é de estoque, só que aí o afastamento é químico-mecânico, igual ele ensinou. Aí eu uso de alta viscosidade para carregar a moldeira e lá fazer a primeira moldagem, depois insiro o fio afastador, espero o tempo, dependendo do material que você está usando, de 3 a 5 minutos, aí eu venho com o material fluido, carrego a moldeira, carrego a seringa, levo lá na boca, tiro o fio, injeto lá, pego ela e comprimo. Aí eu vou usar esse e esse, porque a minha técnica de afastamento gengival foi químico-mecânico. A moldeira é de estoque, é moldagem de boca inteira, no próprio material. Tá? Então eu tenho que lembrar desses detalhes. Então eu posso usar esse, tanto o polissulfeto quanto o poliéter, eu posso usar usando a técnica que ele mostrou. Uso de alta viscosidade, depois uso de baixa viscosidade. Agora, para moldagem com moldeira individual, eu uso apenas o de média viscosidade. Não é necessário, é dispensável o de alta e o de baixa viscosidade, porque vai ter a consistência exatamente que eu preciso para moldar a moldeira individual. Ok? Alguma dúvida? Professor, questão de indicação para afastamento da gengiva. Quando que eu utilizo o fio e quando que eu utilizo Você vai moldar, você tem a arcada superior, tem 10 dentes preparados. Você lembra o tempo que ele falou que o fio pode ficar lá químico mecânico? Você dá conta de pôr fio em todos eles e fazer a moldagem em 10 minutos? Então, eu vou usar esse aqui, deixa eu passar agora. Porque você pode montar esse aqui de 1 em 1. Você pode fazer as moldeirinhas de todas elas, todos eles, dos 10. Depois você vai moldando o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até chegar no 10. Depois vem com uma moldeira, boca total com alginato e transfere. Ou então com uma silicona, que ele falou lá, que não precisa fazer afastamento, é só para moldar, para ter a moldagem da arcada. Entendeu?
Eu não sei se o seu vídeo está pegando eu aqui, viu? Está acima. Desses materiais de moldagem, indicação de uso para moldagem de preparo do tipo lei, overlay, preparos para coroas parciais e totais, próteses fixas múltiplas, moldagem funcionais em prótese removível total, tá? Em prótese removível total ou parcial removível parcial, moldagem utilizadas para reprodução de implantes ósseo-integrados. Tá? Então, isso pode ser utilizado para esses tipos de moldagem. Os tipos eu já falei para vocês. De alta viscosidade, então ele é denso, ele é do tipo 1. De média viscosidade, ele é do tipo 3, 2 e o tipo 3 de baixa viscosidade. Só tem um detalhe. Quando o professor Luciano falou para vocês, ele não falou nada que precisava de adesivo ou de um produto para reter o material de moldagem na moldeira. Por quê? Porque lá a sua moldeira é de estoque e ela já tem características mecânicas de retenção para segurar o material. Agora, quando nós vamos usar moldeira individual, feita em resina acrílica, a superfície é lisa. Então é necessário eu lançar mão de um adesivo para prender o material de moldagem na moldeira. Porque se eu faço a moldeira, ponho o material molde, quando eu tiro a moldeira, sai o material, fica lá na boca. Então eu tenho que ter um adesivo para prender o material de moldagem na moldeira individual. Tá? Na moldeira individual. E o fabricante fornece, cada fabricante fornece o seu adesivo. Tá? Cada fabricante fornece o seu adesivo. Nós vamos mostrar eles. Então vem o tipo 1, aqui o tipo 2, né? Tá? Então, aí olha, elas estão reembasadas clinicamente, promoveu o afastamento mecânico, que ela copiou a profundidade do suco, e copiou internamente, você vê lá bem certinho a linha de terra do preparo. Fez isso? Maxi-cut, ó. Você tira o excesso externo, tá? Broca esférica, você tira a resina. Lembra que eu fiz um alívio interno com a cera? Aquela que escorreu lá para dentro daquele alívio que você fez, pega uma broca esférica em baixa rotação de anti-longo, vai lá e tira ela. Olha lá, tirei ela, ó. Então a resina só vai ficar aqui copiando a linha de terno do meu preparo e a profundidade do sulco. E eu pergunto para você, essa minha moldeira individual tem um espaço interno folgado do volume do preparo? Tem, eu tinha feito com cera. Esse alívio que eu fiz em cera é para quê? É para permitir espaço interno dessa moldeira com o dente preparado para preencher com material de moldagem. Né? Para preencher com material de moldagem. Aí eu venho, coloco na boca e testo com uma sonda se está certinho. Se eu tiver alguma dúvida numa região, se está certinho, sem nenhum problema. Então a minha moldeira individual, reembasada clinicamente, pela técnica indireta na confecção da moldeira, e o reembasamento, preste atenção, e o reembasamento clínico foi sempre acrescentando resina na margem da linha de terno do preparo. Faço uma vez, não prestou, tiro o excesso externo, igual mostrou aqui, ó, alivio com a maxi-cut externa, alivio internamente, mas não copiou. Repito o processo de novo, até que eu tenha esse resultado. O resultado está satisfatório, fiz o alívio interno
e remover os excessos externos, minha moldeira está pronta, põe lá na boca. E hoje, está vendo que aqui está marcado dente 21, dente 11 na base? Hoje a gente não faz isso, a gente vem e coloca por vestibular o número do dente. Aqui eu ponho 21, aqui eu ponho 11, porque aqui é mais fácil de ver. Aqui em cima, eu particularmente, a literatura não mostra, eu pego uma grafite e ponho uma setinha de vestibular para igual, mostrando ela para igual, que esse lado é o vestibular. Para não errar na hora de carregar com o material para levar no dente. Porque se virar de posição, não vai moldar. Tá? Então, dessa forma, eu tenho a minha moldeira pronta. Aí agora nós temos uma outra técnica. Ó. Técnica direta. Técnica direta. Olha, tem aqui um dente preparado. Isso aqui foi feito aqui com os colegas de vocês, de turmas passadas. Ó. Dente preparado. Esse dente aqui é aquele mesmo que o senhor Luciano mostrou lá atrás e eu mostrei. Tá? Então, pela técnica da mistura, ela é como se fosse fazer um provisório, não é? Pela técnica pela técnica da resina esculpida, mesma coisa, resina indireta. Ó. Isolei o dente, manipulei a resina, vou lá e coloco. Só que eu não vou dar forma de dente, igual lá no provisório, na prótese temporária. Aqui vai ficar gordinho, como se fosse um cone, olha lá. Ó. Certo? Coloco. A hora que o paciente me informa, doutor, está começando. Aliás, eu até pergunto para ele, falo, você, quando você sentir que começa a esquentar, você levanta a mão. Ele levantou a mão, eu vou lá e tiro da boca. Tirei da boca, aí eu volto na boca de novo, porque para tirar, tem dente vizinho que está encostado, ela deforma. Aí eu volto ela tiro, depois volto ela na boca, depois tiro. Quando ela polimerizou total, olha, a resina aqui copiou o arremedo da linha de termo do meu preparo. Olha aqui, lá do fundo do vestígio, do sulco gengival. Pega uma grafite e marca. E aí, tudo que está para fora aqui, eu tenho que remover com uma maxiput. Aí eu pergunto para você, removi com a maxiput. Aqui internamente eu tenho um alívio, igual naquela outra técnica que eu fiz em cera? Não, copiou a forma do dente, não copiou? Então eu pego uma broca esférica e vou lá dentro e crio aquele espaço que era aquele da cera que eu tinha feito na técnica indireta. Vou lá e faço um alívio interno. Ficou igualzinho lá agora? Na margem não mexi, ó. Aquele 1 milímetro da margem não mexi. Lá dentro eu fiz um alívio, uma profundidade uniforme de 1,5 milímetro. Né? Então transformei ele certinho aqui, ó. Olha, essa aqui agora, né? É a minha moldeira individual pronta, confeccionada pela técnica direta. Tá? O que eu tenho que fazer? Ó, olha ela lá na boca. Ó. É aquilo que eu falei. Hoje, por vestibular, a gente põe o número do dente. Tá? Põe o número do dente. Agora, estou fazendo técnica direta. Então, tudo eu dependo da presença do paciente. Terminei a minha moldeira, eu vou agora, ó, isolar o meu dente com vaselina sólida de novo. Vou preparar a resina. Preste atenção, isso aqui não tem livro. Isso aqui nós é que desenvolvemos, professores da prótese. Nós é que desenvolvemos. Essa técnica de reembasamento clínico não tem na literatura escrita. Tá? Então, o que eu faço? Ó, o que nós fizemos? Manipulou a resina, ó, vou tirar uma quantidade, acabei de misturar com uma espátula, eu tiro uma quantidade de resina e o restante permanece aqui dentro. Eu faço o quê? Tampo ela. Melhor tampa para tampar num pote de DAP é aquela placa de blink que vocês têm lá na prótese total. Então, a plaquinha convexa, compra de um lado e convexa do outro, pega ela aqui, ó, aquela é a melhor coisa.
Está aqui o potinho, você pega ela aqui, ó. Ela veda certinho o meio interno dessa resina com o meio externo. E aquela resina que eu tirei na espátula, eu vou lá e carrego a minha moldeira. Presta atenção, aqui eu estou carregando o primeiro passo operatório, eu carreguei a minha moldeira. Quando essa resina começa a entrar na fase, aqui eu começa a perder o brilho, ela está iniciando a fase plástica. Então eu pego ela, vou lá no dente e faço a inserção dela no dente. Ó. Até o curso final. Introduzir, enquanto ela ainda continua plástica, eu removo. Olha como ela ficou, olha como ela era antes, só uma resina que construiu a moldeira, olha como que ela já copiou melhor a linha de terno do meu preparo, mas ainda não está legal. Mas essa resina aqui ainda está plástica. Eu vou lá, abro meu potinho, tiro mais uma outra porção, porque a fase dessa de endurecimento está mais acelerada, essa aqui está totalmente plástica ainda. Vou lá, tiro mais um pouquinho e agora isolo o dente com vaselina e agora eu pego essa porçãozinha e acomodo sobre o dente preparado. A segunda vez sobre o dente preparado. Olha lá. Pego a minha moldeirinha que já moldou uma vez, eu não vou desgastar, não vou limpar nada. Do jeitinho que ela está, que ainda está plástica, eu pego ela e comprimo sobre o preparo. Comprimi, puxo. Copiou? Não, ainda está faltando um pouquinho. Vou lá no meu potinho, pego mais uma porção, vou lá, ponho de novo, isolo o dente, e eu peço ao meu paciente para isolar o dente, passando a língua e molhar com a saliva. Não tem nada melhor para isolar a estrutura contra a resina acrílica do que a saliva. Você fica passando vaselina toda hora. A primeira eu faço. A segunda, a terceira, você molha com a saliva e o dente. Eu molho com a saliva, eu vou lá com a minha resina, venho, faço. Pego aquela moldeirinha que eu tirei, da segundo reembasamento, vem ela de novo aqui, olha. Olhei, aí eu venho agora e vejo a adaptação da linha de terno. Olha ali, ó. Aqui é o fundo do vestíbulo. Olha a linha de terno copiando ali dentro, para o meu preparo. Agora, com a matricula, tiro o excesso externo, tá? Tiro o excesso externo, olha como ficou o contorno externo. Com a broca esférica, eu não pus uma resina vermelha que encheu lá dentro, mas a resina da moldeira não é rosa. Então, lá dentro, toda a resina vermelha, com uma broca esférica, eu faço a remoção. Olha aí, ó. Fiz a remoção, olha como ficou. Foi igual aquela da técnica direta. Ele não pôs, só que aqui foi na técnica direta sobre o dente. Olha ela lá na boca. Então, pela técnica indireta, eu construí a minha moldeira e depois fiz o reembasamento clínico. Só que o reembasamento clínico lá, eu punha no dente, vinha com a moldeira, tirava, olhava, não prestou, tirava o excesso, aliviava o interno, punha lá no dente de novo, vinha com a moldeira de novo. E repetia N vezes. Aqui, com uma massa de resina só, eu reembasei aqui 3 vezes. Eu reembaso 5 vezes com a mesma resina. Certo? Faço a primeira, não ficou legal, segunda, terceira, 5 vezes, não prestou, aí eu tiro, aí sim, aí eu tiro o excesso externo, alivio interno e repito de novo a mesma técnica, até eu conseguir esse detalhe. Resina copiando a profundidade do sul e internamente está aqui eu definido certinho a linha técnica do meu preparo. Tá? Fiz isso e minha moldeira está pronta. Então, posso construir ela de duas formas, ou pela técnica indireta ou pela técnica direta. Posso fazer o reembasamento clínico sempre pôr a resina no dente, ou então
Mas aí cada vez eu tenho que manipular um pouquinho de resina para fazer. Ou então, com a mesma massa de resina, eu tiro o tampo, vou lá, tiro, põe lá, a primeira eu ponho dentro da moldeira, as outras vezes eu tiro, não põe na moldeira, põe lá no dente, na margem. E repito todas as vezes. Então, com essa aqui, é muito melhor do que a outra, se anda mais rápido, porque se manipula a resina uma vez só. Lá, se quiser repetir 3 vezes, você tem que fazer com 3 porções de resina. E todas as vezes tem que aliviar ela externa e internamente a sua moldeira. Aqui não, o alívio, o recorte externo e o alívio interno é uma vez. Porque eu usei a mesma massa de resina e se eu tenho habilidade para fazer, eu faço com a mesma massa de resina um reembasamento 5 vezes. A resina oferece essa condição de trabalho. Ok? Agora, olha, ou naquela técnica indireta, eu tenho a minha moldeira pronta. Eu tenho as minhas moldeiras prontas, reembasada clinicamente, tudo certinho. Então o paciente chegou e você vai montar agora, você vai tirar a prótese temporária, limpar o dente, não deixar nenhum resíduo. E aí eu chamo a atenção para um detalhe. O material de moldagem, o polisulfeto e o poliéter, ele é hidrófobo, ele não tem afinidade com fluidos bucais, nem sangramento, nem saliva, nem água. Então, o que o meu preparo tem que estar? Limpo e seco. Limpo e seco. Suco gengival, limpo e seco. Não pode ter fluido dentro do suco gengival. Lá na técnica do professor Luciano, ele enfiou o fio. Aqui nós não vamos enfiar nada. A minha moldeira, na hora da moldagem, é que vai promover o afastamento. Então, o campo operatório tem que estar limpo e seco. Então, ele tem que estar isolado relativamente com o rolo de algodão. Tá? Então, lava o dente, limpa, promove o isolamento relativo com o rolo de algodão. Tá? Fez isso. Minha moldeira limpa e seca, já ajustada no dente certinho, tiro ela e vou aplicar o adesivo. Vou aplicar o adesivo. O adesivo é aplicado internamente em toda a superfície da linha de término e externamente até a metade cervical da moldeira. Até a metade cervical da moldeira. Externamente não precisa passar pela medida. Até a metade cervical. Tá? Aqui é montagem com polisulfeto. Dermelastique. Dosifica comprimentos iguais. O orifício dosifica a proporção recomendada pelo fabricante. Agora você manipula o material com uma espátula número 24 sobre um papel impermeável de manipulação ou placas de vidro, né? Até você ter um material de consistência uniforme. Veja que o material antes de manipular, um é branco e o outro é marrom escuro. Quando eu manipular o meu material, não pode ter nem estrias brancas, nem estria marrom escuro. Tem que estar no marrom mais claro, uniforme. Aí você pega uma espátula para inserção do material e enche a sua moldeira. Enche a sua moldeirinha. Chama atenção para um detalhe. Se aqui é a minha moldeira, ó, e eu vou encher, vou virar de cá para poder dar uma atrapalhada. Vou encher, se eu pegar aqui o material de moldagem e vir aqui e trazer grande quantidade, eu aprisiono o ar lá dentro. Deu para entender? Aprisionei ar lá dentro. Vou lá e moldo. Quando eu moldar, o ar estufa o meu molde e eu tenho uma moldagem que não presta para nada. Então eu tenho que colocar material numa parede,
igual está mostrando ali, numa parede, para ir lá no fundo e enchendo do fundo para fora. Tá? Enchendo lá de dentro para fora, lá do fundo para fora. Aí eu não incorporo e não aprisiono bolha de ar internamente, para fracassar a minha moldagem. Aí coloco, olha, até preencher toda a linha de término do meu preparo, que foi copiada pela moldeira. Nesse limite, tudo foi preenchido lá dentro até tampar toda essa superfície, igual você está vendo lá. Quando eu tenho mais de um dente vizinho, ou quando eu tenho dentes pilares a serem moldados de prótese fixa múltipla, antes, quando a minha moldeirinha está pronta, eu tenho que pegar uma resina e fazer a união das duas moldeirinhas para ela sair uniforme, na mesma posição. Porque se eu não moldar aqui, e fosse uma prótese fixa múltipla, e ela deslocasse diferente, eu não iria ter a mesma posição na boca para a prótese fixa múltipla. Então é necessário você pôr uma resina e unir as duas moldeirinhas antes. Se for prótese unitária, mesmo que tem mais de uma pertinho da outra, não precisa. Se for prótese fixa múltipla, que tem mais de um preparo, as próteses, as moldagens das moldeiras unitárias de cada dente tem que sair tudo na mesma posição que está lá na boca. Para que aconteça isso, eu preciso fazer a união delas. Então eu venho aqui, carreguei. Antes eu prendia primeiro. Hoje eu venho aqui, moldo as duas. Depois que eu moldei, eu venho com resina e faço a união das duas. Aí fiz a união das duas. O material de moldagem foi só essa quantidadezinha para moldar esses outros dois dentes. Esperei aquele tempo de 6 a 10 minutos, o material ficou preso, porque é polisulfeto. Pego agora uma moldeira de estoque, seleciono a moldeira de estoque, carrego, manipulo, dosifico e carrego com alginato, vou lá na boca e moldo com alginato. Quando eu tirar, essa moldeirinha vem aqui, os dois dentes preparados, o molde da boca inteira de alginato. E olha, copiou ali dentro, olha lá, o limite da linha de pedra. Aí eu vazo o gesso, olha a margem da linha de terra do meu preparo exposto. E o afastamento dessa gengiva marginal foi simplesmente mecânico, através do reembasamento da minha moldeira individual. E copiou, que não enfiou nada. Essa profundidade que você está vendo aqui, é do sulco gengival, que a resina no reembasamento da moldeira unitária ou individual copiou. Então esse é o meu modelo, chamado modelo para trabalho. É nesse aqui que vai para o laboratório. Vai ser articulado e vai para o laboratório. Tá? Então esse foi mostrando com o polissulfeto. Vamos ver agora com o poliéster. Esse caso aqui, é uma prótese fixa múltipla. Tem espaço protético aqui? Tem. Então vai ser uma prótese fixa múltipla. Foi lá, construiu as duas moldeirinhas. Nessa época, eu unia antes, tá vendo? Eu unia elas antes de moldar. Hoje eu moldo primeiro, depois que ela está lá em posição na boca, porque eu moldo uma de cada vez, depois eu vou lá e faço a união. A moldeirinha pronta, copiando, o alívio interno com material de moldagem. Você pode perguntar, eu falei lá, a gente põe para o vestibular o número do dente. Aqui está o Vzinho, né? É porque quando eu estudei aqui, em 78, 79, né? 77, 78, 79 e 80, o tempo que eu fiz o curso, que era proposto para a Federação Dentária Universal, era que a rotação dentária para os dentes descidos e permanentes
era uma notação de M arcada. Então, para a dentição permanente, por exemplo, tinha a linha média, separava a M arcada direita da M arcada esquerda. No plano oclusal, separava a arcada superior da arcada inferior. Então, era um quadrante. Então, eu tinha primeiro, segundo, terceiro e quarto. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Certo? Para o dente permanente, para cada M arcada não era... são 8 dentes. Então, o central direito era 1, o lateral 2, o canino 3, o primeiro pré 4, o segundo pré 5, primeiro molar 6, segundo molar 7, terceiro molar 8. Do lado esquerdo, superior, o central era 1, lateral 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inferior direito, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, inferior direito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tinha que pôr, se eu queria falar que o dente era incisivo central superior direito, eu fazia um quadrante dele e punha o número 1. Se fosse o molar, era o número 6. Então, era esse o sistema de notação dentária. Mas aí eu tinha vestibular e lingual. Então, a gente põe um Vzinho para o lado vestibular, mostrando que na minha moldeira, esse é o lado vestibular. Né? E aí você vai lá na boca e molda, foi moldado com polissulfeto também, olha lá, foi moldado com polissulfeto e depois a boca inteira, a arcada toda moldada com a moldeira de estoque e ele moldado. Da mesma forma. Agora eu vou fazer só uma pergunta para você. Esse preparo aqui, que você está vendo, tem as mesmas características dos que eu ensinei para vocês hoje? Está com as mesmas características? Ah, não está? Não está? Primeira, segunda inclinação, tem lá região cervical enchanfrado, tudo é jeitinho. Não mudou nada. Agora que eu fiz isso aqui, eu fiz em 82, logo depois, um ano e pouco depois de formado. E não mudou nada até hoje, tá vendo? O que eu estou mostrando para vocês lá nos outros, foi exatamente o que eu fiz. A única coisa que eu não faço, primeiro, é unir elas antes. Eu moldo e depois é que eu faço, quando ela está lá em posição na boca, é que eu faço a união. Porque facilita, é muito melhor eu moldar um de cada vez do que moldar dois juntos, que o fracasso pode acontecer aqui com maior frequência do que se eu moldar unitariamente. Depois está tudo em posição lá, material tomou presa, eu faço a barrinha de aqui, vou lá e faço a união das duas modelinhas. Para quê? Para que quando eu moldar e tirar isso da boca e vazar o gesso, esse dente e esse dente, que são os pilares, tem o mesmo paralelismo que está lá na boca. Para facilitar, então, o processo seguinte, que é a confecção de infraestrutura e da prótese definitiva. Ok? Alguma dúvida até aí? Aquele caso ó, do 21, moldeirinha está pronta. Agora aqui, estamos aplicando o adesivo. Naquela época que foi feito, o adesivo era as ruas. Vendo? Passa internamente na margem e na metade cervical na superfície externa. Como eu falei para vocês que o orifício é dosificador, olha aí, da base, ó, a largura, do catalisador, olha a largura. Comprimentos iguais, nós temos a proporção recomendada pelo fabricante. Sobre o papel impermeável de manipulação placa de vidro, espátula 24, não inventa, você faz a manipulação do material.
carrega a moldeira igualzinho eu mostrei lá no outro, tá? Carrega a moldeira igualzinho eu mostrei aqui, ó, uma espátula 7 ou uma espátula aquela de resina, que vocês usam para inserção de resina, é própria para fazer isso também. Carrega a moldeira, carregou a moldeira, leva em posição na boca, faz a compressão até o curso final. Aí, preste atenção no que eu vou dizer. Quando eu estou segurando aqui para esperar agora os outros 3 minutos para poder fazer a remoção, o que vem na minha mente? Moldou? Será que moldou perfeitamente? Ou não moldou? Se eu deixar ela ali, pegar uma moldeira de estoque, um alginar, levar e moldar e tirar, não moldou, eu perdi tudo? Perdi. Né? Então, a gente faz assim, ó. Quer saber de uma coisa? Eu vou tirar para ver. Eu vou tirar isso aqui para ver se moldou. Aí eu tiro e olho. Vixe, moldou. Aí vem o arrependimento. O que eu tirei, né? Mas, moldou perfeitamente. Só que eu não posso, presta atenção, eu não posso tirar, moldou, encaixar ela para fazer a moldagem congelada. Porque aquelas bordinhas lá que moldou o suco, dobra e deforma tudo. Se eu tiro para ver, e eu sempre tiro, pego uma tesoura, corto as rebarbas externas, dosifico mais uma porçãozinha, vou lá na minha moldeirinha, eu corto, lavo, tiro a saliva, seco e manipulo a metade disso aqui agora e vou colocar o material só na margem cervical. Está vendo que lá dentro encheu de material? Porque se eu encher a minha moldeirinha, ela não assenta e não vai até o curso final. Então eu posso só pôr na margem. Pondo na margem, eu pego, levo na boca e faço a compressão até o curso final. Esse é o material da primeira moldagem. Esse é o material do reembasamento. Agora eu espero tomar presa, tomo presa, seleciono uma moldeira de estoque, dosifico o alginato, vou lá nos dentes, na área da moldeira, encho com o alginato, trago a moldeira agora carregada com um alginato, introduzo na boca, faço a inserção e a compressão até o curso final dela, seguro até tomar presa, alginato tomou presa, eu removo a minha moldeirinha caminha. Né? Moldeirinha caminha. Agora, está pronta, eu vou só vazar o gesso e construir o meu modelo para trabalho com troquel removível. Então agora, moldagem é essas técnicas que eu falei para vocês, esse tipo de confecção, esse tipo de moldeiro individual, né, esse tipo de reembasamento clínico, são os dois, né, para vocês terem ali e fazer. Agora, meu molde está pronto. Bom, eu moldei aqui com o alginato, aliás, com a minha moldeirinha unitária. Se eu quisesse, ao invés de moldar a boca inteira com alginato e moldar com aquela silicona que o professor falou, eu poderia vir com a técnica da dupla mistura e vir moldar aqui. Quando eu moldar, essa aqui sai lá dentro da técnica da dupla mistura. Só que você vai inflacionar o seu trabalho, você vai usar uma silicone que é muito mais cara do que o alginato. Se você trabalhar com o alginato de acordo com as orientações do fabricante, pegou as habilidades para fazer, aqui é perfeitamente para você fazer, porque o que eu preciso de qualidade é o dente, a moldagem do dente preparado. Da boca inteira, pode ser com alginato. Vai ser 100% fiel, não, mas vai ter fidelidade.
me dar condição para que eu continue. Tá? Uma salvação nas duas. Eu sempre isso, naquela quinta-feira eu deixei você ir embora meia hora mais cedo. Modelo para trabalho. Deve ser uma cópia fiel dos dentes preparados e tecidos vizinhos e permitir que o protético tenha facilidade de acesso à área cervical dos preparos para a execução correta dos procedimentos laboratoriais, que pode ser enceramento, selamento marginal, mantendo, entretanto, o relacionamento espacial, vertical e horizontal dos dentes preparados em relação aos dentes vizinhos e antagonistas. Então, meu modelo para trabalho tem que satisfazer todos esses detalhes que foram colocados aqui. Tá? Modelo para trabalho pode ser eu posso construir dois tipos: modelo para trabalho com troquel removível ou modelo para trabalho com troquel isolado. Depois eu preciso individualizar e promover o recorte desse troquel para que o laboratorista, né, tenha acesso para fazer o procedimento laboratorial. O que é troquel? Modelo de trabalho com troquel removível. O que é um troquel? Troquel é a individualização do dente preparado. Então, aquele dente preparado deve ser individualizado, recortado e articulado, podendo ser removido ou recolocado no modelo para trabalho, mantendo assim as suas relações oclusais e de contato com os dentes adjacentes. Vamos continuar. Característica que um troquel precisa apresentar: as desejáveis. Deve ser feito com material duro, resistente e estável. Deve permitir uma reprodução precisa do dente preparado, incluindo todas as suas margens. Deve ser facilmente removido e reinserido no modelo de trabalho. Deve permitir que as margens do preparo sejam recortadas e deve permitir que essas margens expostas, delimitadas, permita, né, que elas sejam demarcadas com lápis. E aí, dependendo da situação, você usa um lápis de grafite, né? Está falando de crayon aqui, ou você usa um lápis de cera próprio do laboratório para fazer a delimitação do limite da linha de técnico. O técnico tem lá uma lapiseirinha com lápis de cera, que vai delimitar certinho, porque às vezes a grafite interfere, né, na qualidade do trabalho quando você vai fazer a aplicação de porcelana ou da fundição, do enceramento, e pode contaminar, né, o material da construção da prótese. Tá? Mas pode ser, no meu caso, por exemplo, eu delimito com uma lapiseira fininha 0,5, bem no limite da margem, mostrando para ele. Daqui para dentro eu preparo, daqui para fora é superfície externa, né, que não pode estar envolvida com a prótese. Bom, então o que é um modelo para trabalho com troquel removível? Essa é aquela moldagem que o professor Luciano mostrou para vocês. Aqui tem uma overlay, um molde e uma overlay, tá vendo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o alfinetinho de cabeça, e vamos colocar dois alfinetinhos de cabeça trespassando nas bordas, ó, do lado vestibular e do lado lingual, que são inferior. Olha, então coloco dois alfinetinhos paralelos, o mais distante, presta atenção, senão não presta, o mais distante possível da imagem do volume do dente que foi moldado. Então, o mais distante possível. Tá? Depois, vou pegar pino para troquel. Pino para troquel. Ó. Esse é o pino para troquel. Né? Pino para troquel, ele tem uma haste lisa com a superfície chanfrada lisa, ó, e tem uma extremidade
cheia de retenção. Olha aqui. Então, eu vou pegar esse alfinete e vou introduzir, prendendo lateralmente nesses dois alfinetes. Tá? Prendi. Qual o cuidado que eu tenho que ter? É que essa ponta do pino rugosa, ela não encoste no material de moldagem. Ela fique pelo menos 2 milímetros distante, porque esse meu dente é volumoso. Se fosse um dente anterior, essa pontinha desse pino ficaria no limite do contorno da margem gengival. Olha aqui, ó. Ela não fica lá dentro do preparo. Num dente do molar que é volumoso, ela pode até entrar para dentro um pouquinho. Num dente anterior, depois eu vou mostrar o outro aqui, ela ficaria, né, no limite do contorno da margem gengival, a ponta daí para fora. Então, olha aqui, ó, está aqui e não está lá dentro do molde, não está encostando no molde. Está centralizada exatamente na largura mesiodistal e vestíbulo igual, ele está exatamente no centro. Tá? Exatamente no centro. Eu posso colar esse pino no alfinete com uma super bonder, só que eu não faço nunca isso aqui, ó. Pegar o frasquinho da super bonder e lá com a gotinha de lá, porque eu posso não ver, ela é transparente, ela pingar lá dentro. Então eu pego a espátula 7, ponho uma gotinha na ponta, vou lá e passo aqui. Depois por outra gotinha e passo lá do outro lado. E eu fixei o meu pino para o troquel nos dois alfinetes mesiodistalmente falando, com cena aqui lá. Super bonder. Quando a gente não tinha super bonder, a gente tinha cera pegajosa. A gente podia pôr em volta, olha, cera pegajosa, prendendo o pino no alfinete. Pois isso aqui tem que ter uma barriga, tem que fazer, é muito mais complicado. Uma gotinha de super bonder de cá, uma gotinha de lá, prende e está fixo para que eu possa vazar o gesso. Prendi, ou usando a cera, ou usando a cola, o pino está posicionado certinho no meio do molde, sem encostar no material que moldou a forma do dente. Não vai ficar distante. O normal é aqui, ó. Se aqui é a cervical, né, o pino vem até aqui. Quando é um molar que é volumoso, pode até descer um pouquinho, ainda tem espaço. Agora imagina o incisivo central e inferior. Se pôr o pino lá dentro, não vai sobrar espaço para prender o gesso. Ao que você for tirar, quebra tudo. Aí, o normal é ponta do pino no limite da linha de termo do meu preparo que foi moldada. Aqui é o mais seguro, porque vai dar volume de gesso prendendo o pino e eu não vou correr risco nenhum de fratura. Fiz isso, né? Quer dizer, antes eu já descontaminei o meu molde. Tá? Já descontaminei o meu molde. Agora, coloquei aqui, né? Isso aqui eu levo na água corrente, lavo para tirar todo o excesso do agente descontaminante. Porque se ficar a superfície do molde impregnada de agentes descontaminantes, ele interfere na qualidade do gesso e depois o seu gesso fica todo poroso. Então tem que levar em água corrente, lavar, tirar todo o agente descontaminante e aí tira o excesso, mas a superfície interna do molde tem que estar úmida. Estando úmida, você dosifica o gesso tipo 4, que é o de boa qualidade, tá? Que é o de boa qualidade, e você vaza o gesso, preenchendo todos os dentes não preparados e o dente preparado, até na altura do limite do alfinete. Isso vai informar para mim que eu tenho que pôr gesso no volume do dente e mais 10 milímetros em altura do rebordo alveolar. 10 milímetros em altura do rebordo alveolar. Se eu pôr gesso só na altura do volume da coroa, eu não vou construir um modelo satisfatório. Então eu tenho que ter em gesso 4 os dentes e 10 milímetros do rebordo alveolar envolvendo ali com a coroa dos dentes.
Aí eu tenho gesso em altura suficiente para fazer o meu troquel. Acabei de vazar o gesso, enquanto ele ainda está sem tomar presa, eu pego o mesmo alfinetinho de cabeça, eu dobro ele com a pinça hemostática e coloco a ponta com a cabecinha e faço uma argolinha. Faço uma argolinha com a pinça hemostática, onde não tem dente preparado, eu ponho essas argolinhas, metade enfiada dentro do gesso, metade para fora. E vou esperar esse gesso tomar presa. Só depois que esse gesso tomar presa é que eu vou vazar o gesso da base. Na literatura mostra que você pode ir lá enquanto o gesso está mole e fazer uns buraquinhos restritivos. Eu não gosto disso, isso não presta para nada. Certo? Então, é um alfinetezinho. Você faz a alcinha, metade dela fica enfiada dentro do gesso 4, metade para fora. Espera o gesso tomar presa. O gesso tomou presa, você vai pegar uma bolinha de cera utilidade, aliás, vai remover esses alfinetes do lado vestibular e lingual do pino, você vai cortar o gesso e fazer uma canaletazinha em V. Tá? Fazer uma canaletazinha em V. Vai pegar uma bolinha de cera utilidade, colocar na ponta do pino e vai isolar essa área correspondente ao volume do dente. Toda essa base de gesso você vai isolar com vaselina sólida sem excesso. E vai vazar o gesso 3, que é de menor qualidade, inferior ao gesso 4, e vai fazer a base do modelo. De forma que aquela cerinha fica aparecendo aqui na ponta. Por quê? Porque eu preciso depois ter acesso à extremidade desse pino. E agora deixar tomar presa. Tomou presa, você remove o molde, e aí eu tenho os dentes preparados e não preparados, e 10 milímetros em altura de gesso 4. E depois a base do gesso 3. Por que eu tenho que ter 10 milímetros em altura da base do rebordo? Porque depois eu vou individualizar e remover esse dente com o pino do troquel desse modelo. Tá? Então essa é a forma que nós fazemos. Vamos ver outro? Olha aqui, aquela que nós montamos só um dentinho. Pôs os dois alfinetes, pôs o pino. Olha a ponta do pino, está no limite do contorno cervical do dente que foi montado, não enfiou lá dentro. Então a gente faz mais assim, mais seguro, porque eu vou ter volume. Prendi o pino com a cola, descontaminei o meu molde, lavei, deixei ele úmido, vaza gesso, mesma coisa, até cobrir, né, aquele alfinetezinho. Depois que vazei o gesso, aí as argolinhas aonde não tem dente preparado, do mesmo jeito. E espero tomar presa. Tomou presa? Então está aqui. Não sei se está dando para vocês observar aí, ó. Tirou os alfinetes que prendeu o pino, por vestibular e por lingual, fez uma canaletazinha em V. Olha ela lá, ó. De lá e de cá. Aí você vai isolar essa área correspondente ao volume do dente preparado com vaselina sólida, e aí você vai colocar a cera. Se você não quiser pôr uma bolinha, você pode pôr um bastãozinho de cera. Ó, um pedacinho de cera comprido assim para fora, na ponta do pino. Aí você vaza o gesso, tipo 4. Vazou o gesso tipo 4, agora você não está vendo a cera por cima, você está vendo ela por vestibular. Porque a forma que colocou a cera foi para ter acesso ao pino por vestibular. Tá? Fez isso, espera tomar presa. Ó. Chama a atenção de outro detalhe. Vocês usam uma base de plástico lá para fazer base do modelo, né? Não é isso? Aquilo é um estrupício, não serve para nada.
que não serve para nada. Por quê? Porque quando eu terminar de vazar o gesso na base, eu já venho aqui e crio retenções mecânicas na base desse modelo, porque essas retenções mecânicas servem para articular o modelo. Senão, você pôr aquele trenzão lá, fica aquele estrupiço, depois você vai ter que furar com broca, porque fica lisinho, e um gesso tomou presa, outro gesso não prega nele. Então aqui eu já crio a retenção mecânica, ó, na superfície, na base do modelo. E o gesso foi em altura, olha. Outra coisa. O que vocês usam para fazer a proporção em relação à água-pó? Do gesso 4. Se você pega uma medidinha, não sei como é que vocês aprenderam a fazer aqui. Vocês conhecem aquela medida, isso vocês conhecem, que já é moldado para alginar. Não tem a medida do pó do alginar? Aí você pega uma medida daquela do pó de alginar. Gesso 4. Quanto você põe de água para uma medida daquela que mede o alginar? Uma medida cheia daquela de gesso 4. Quanto você põe de água? O que você usa para medir? Aquele medidor de água do alginar? Então não faça isso. Aquilo é para alginar, e não é para gesso. Se você pegar a medida do pó do alginar e medir uma porção do gesso 4, quanto você precisa de água? Da mesma medida que mediu o pó, 1/4 de água. 1/4 de água. Se você pôr 4 medidas de gesso tipo 4, você põe uma medida cheia. É 25% para cada um. Quem desenvolveu isso aqui, porque antes nós fazia todo mundo pesar o gesso para depois medir a água, do jeitinho que o fabricante fazia, recomendava. O professor Luiz Fonseca fez usando